Salve, família Alviverde! Tamo junto para mais um vídeo aqui no canal, e hoje é dia de falar sobre o que ninguém queria, mas que todo mundo precisa encarar, a derrota do Palmeiras lá em Mirassol. Que jogo foi aquele, hein? Um Palmeiras completamente irreconhecível, um desempenho que deixou todo mundo de cabelo em pé. Parecia outro time em campo. Um futebol apagado, sem intensidade, sem aquela cara de líder que a gente costuma ver. Foi um daqueles dias em que nada dá certo, e o torcedor sai com aquele gosto amargo na boca. E olha, tem que doer mesmo, porque um time que briga pelo título não pode se apresentar dessa forma. Mas é isso, né? Agora é virar a chave, levantar a cabeça e focar no próximo compromisso. A gente sabe que campeonato longo é assim mesmo, cheio de altos e baixos, mas esse tropeço veio na pior hora possível. O Palmeiras continua na liderança, é verdade, mas empatado em pontos com o Flamengo, e só à frente nos critérios de desempate. São 68 pontos para cada lado, e o Verdão tem uma vitória a mais, o que mantém a ponta por enquanto. Mas, para segurar essa liderança, vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Mirassol. O próximo desafio é o Santos, lá na Vila Belmiro, e não tem outro resultado possível, é vencer ou vencer. Porque, convenhamos, é difícil imaginar o Flamengo tropeçando diante do Sport, ainda mais com o Sport praticamente rebaixado, com só 2 vitórias em todo o campeonato. Mesmo jogando na Ilha do Retiro, o time pernambucano já não mostra reação há muito tempo, e, se a lógica prevalecer, o Flamengo deve sair de lá com mais 3 pontos. Isso significa que o Palmeiras entra pressionado, precisando pontuar para não ver o rival carioca assumir a liderança. E para complicar ainda mais, o Abel Ferreira tem um problemão nas mãos. A lista de desfalques é enorme, uma verdadeira dor de cabeça. 8 nomes já confirmados fora da partida, e ainda existe a chance de um 9º jogador ficar de fora também. São baixas em todos os setores, o que dificulta demais qualquer tipo de montagem tática. As convocações para as seleções nacionais pegaram pesado, levando peças fundamentais do elenco. Além disso, tem suspensão, tem jogador lesionado, e o técnico vai precisar ser criativo para montar esse time. Vamos lá para entender o tamanho do problema. O Palmeiras não vai poder contar com Gustavo Gomes, Richard Rios, Flaco Lopes, Vitor Roque, Andréas Pereira, Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez. Isso mesmo, 8 desfalques confirmados. E ainda tem o Alan, que pode se tornar o 9º nome fora do clássico, dependendo do resultado do julgamento marcado para hoje. É um cenário complicado, e o torcedor sabe que jogar na Vila Belmiro nunca é fácil, ainda mais contra um Santos que vem mordido, lutando contra o rebaixamento e querendo mostrar serviço diante de um rival direto. Diante desse cenário, começa a especulação sobre o que Abel Ferreira vai aprontar. A dúvida é grande sobre o esquema tático. Será que ele vai optar por 3 zagueiros? Será que vai dar uma chance ao garoto Jefté na lateral? São muitas possibilidades. Se mantiver o 4-4-2, o mais provável é ver Carlos Miguel no gol, Kelvin, Fux, Murilo e Jefté na defesa. No meio de campo, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício e Felipe Anderson podem ser os escolhidos. E no ataque, a dupla formada por Alan e Bruno Rodrigues. Mas, claro, tudo isso depende da situação do Alan, que pode acabar virando mais um desfalque. E olha, o clima não ficou nada leve depois da derrota. Nos vestiários, o ambiente esquentou. Teve cobrança, teve bronca, e é até bom que tenha, porque é isso que um time que quer ser campeão precisa: cobrança interna, autocrítica e atitude. Segundo o que se ouviu, os jogadores estavam indignados com os gols sofridos, principalmente aquele logo no primeiro minuto de jogo. O próprio Gustavo Gomes deixou claro depois da partida que o líder não pode tomar gols desse jeito. E ele tem toda a razão. O time entrou desligado, desorganizado, e o Mirassol aproveitou. A sequência de resultados ruins contra equipes da parte de cima da tabela também preocupa. É um aproveitamento de apenas 20% nesses confrontos diretos, o que é muito pouco para quem briga pelo título. E, mesmo que o Abel tente disfarçar na coletiva, dizendo que todo jogo é difícil, internamente todo mundo sabe que o desempenho não está à altura das expectativas.
O elenco sentiu o peso da derrota, e o clima de cobrança no vestiário mostra que ninguém está satisfeito. Por outro lado, o campeonato ainda está aberto, e o Palmeiras tem uma vantagem importante: nas rodadas finais, só enfrenta times da parte de baixo da tabela. Santos e Vitória são os próximos adversários, ambos brigando para escapar do rebaixamento. Isso significa que o Verdão não vai mais encarar confrontos diretos contra os rivais que disputam a ponta da tabela, o que pode ser uma boa chance para somar pontos e garantir o título. Mas para isso, precisa reencontrar o bom futebol e entrar em campo com outra postura. E o torcedor já começa a fazer contas, né? Porque a essa altura, cada ponto perdido pode custar caro. O Flamengo vem numa arrancada forte, o Atlético ainda sonha, e o Palmeiras não pode vacilar. A diferença entre o título e o vice pode estar em um simples empate mal administrado. Então, é foco total, concentração e, acima de tudo, atitude. O grupo precisa entender que agora é reta final, que não dá mais para vacilar, e que o torcedor não vai aceitar mais jogos apáticos como o de Mirassol. Além da preocupação com o clássico, já tem movimentação nos bastidores sobre o futuro do elenco. Informações indicam que Marcelo Lomba será a primeira saída confirmada para a próxima temporada. Ainda não é nada oficial, mas os bastidores do clube apontam que a diretoria, junto com a comissão técnica, decidiu não renovar o contrato do goleiro. Ele deve voltar ao Rio de Janeiro, sua cidade natal, e deixar o Verdão após o fim do campeonato. Com isso, o Palmeiras ficaria com Everton e Carlos Miguel como opções principais no gol, e a ideia é promover um garoto da base para ser o terceiro goleiro em 2026. É um movimento natural, já pensando em renovação do elenco e em dar mais espaço para quem vem chegando da base. Abel sempre gostou dessa mescla entre experiência e juventude, e a saída de Lomba abre essa porta. Mas, claro, antes de pensar em futuro, o foco precisa estar no agora, no clássico contra o Santos. É o jogo que pode definir o rumo do campeonato, que pode manter o Palmeiras na liderança ou abrir espaço para o rival encostar de vez. E para complicar ainda mais o clima, tem o julgamento do Alan. Dependendo da decisão, o atacante pode ser suspenso e aumentar a lista de ausências para o duelo na Vila. O torcedor já está acostumado a esse tipo de tensão antes dos clássicos, mas dessa vez o contexto é diferente. O elenco está no limite físico e mental, o campeonato está pegando fogo, e qualquer erro pode ser fatal. O Abel vai precisar ser cirúrgico nas escolhas, porque o Santos vai vir com tudo, empurrado pela torcida, querendo aproveitar o momento de instabilidade do Verdão. O jogo promete ser daqueles de tirar o fôlego. É clássico, é reta final de campeonato, é líder em campo com a obrigação de vencer. O Palmeiras precisa dar resposta, precisa mostrar por que chegou até aqui e por que merece levantar mais um troféu. E o torcedor, mesmo com a bronca pela última atuação, vai estar junto, acreditando até o fim. Porque se tem uma coisa que esse time já provou, é que ele sabe reagir quando é colocado à prova. E é disso que o Palmeiras precisa. Agora, reação. Mostrar intensidade, atitude e foco. Mostrar que a derrota foi um acidente e que a liderança não veio por acaso. A Vila Belmiro vai ferver e o Verdão vai precisar jogar com o coração. Não tem espaço para erro, não tem espaço para apatia. É jogo grande, é clássico, é hora de mostrar quem realmente quer ser campeão. E se o torcedor palmeirense saiu decepcionado com o que viu em Mirassol, a expectativa agora é ver um time completamente diferente dentro de campo na Vila Belmiro. O elenco sabe que precisa dar uma resposta imediata, e o próprio clima interno mostra que ninguém ficou satisfeito com a atuação passada. Depois da bronca nos vestiários, as conversas se intensificaram, e Abel Ferreira tem tentado reorganizar as ideias para recuperar o padrão de jogo que sempre foi a marca do Palmeiras. O treinador sabe que o torcedor exige entrega e competitividade, e é justamente isso que o time precisa mostrar diante do Santos. O desafio é enorme, principalmente porque, além dos desfalques confirmados, o técnico terá de mexer na estrutura tática da equipe. Sem boa parte das peças titulares, o jeito será improvisar, testar formações diferentes e confiar na força coletiva do elenco. A Abel tem um histórico de conseguir extrair o máximo dos seus jogadores em momentos de crise, e é exatamente disso que o Palmeiras precisa agora.
A aposta é que o grupo entenda o tamanho do jogo, a importância da liderança e o peso de vestir essa camisa. O torcedor quer ver vontade, intensidade e o espírito de campeão que tantas vezes marcou essa era vitoriosa do clube. Nos bastidores, o discurso é de união. Apesar das ausências, o elenco mantém confiança de que pode superar as dificuldades e seguir firme na luta pelo título. Os mais jovens ganham protagonismo nesse momento e terão uma oportunidade de ouro para mostrar serviço. A base sempre foi um trunfo do Palmeiras, e agora é hora de provar mais uma vez que o clube forma não apenas talentos, mas jogadores prontos para suportar pressão. Jefté, Kelvin, Aníbal Moreno e outros nomes mais novos devem ganhar minutos preciosos nesse clássico, e Abel acredita que isso pode dar um novo gás ao time. E é justamente essa juventude que pode fazer a diferença. A intensidade dos garotos, aliada à experiência de jogadores como Veiga e Felipe Anderson, pode dar o equilíbrio necessário para enfrentar um jogo que será duro do início ao fim. O Santos, jogando em casa, vai tentar se impor com a força da torcida e a necessidade de pontuar. Para o Palmeiras, o segredo estará em controlar o ritmo, não se abalar com o ambiente e aproveitar as brechas que o rival certamente vai deixar. A grande dúvida é como o Verdão vai reagir diante da pressão inicial que o Santos costuma colocar na Vila. Abel Ferreira já mostrou diversas vezes que gosta de surpreender em clássicos. Mesmo com o elenco desfalcado, ele pode armar algo diferente, talvez uma estratégia mais reativa, buscando explorar os contra-ataques. Com Veiga comandando o meio-campo e Bruno Rodrigues tentando quebrar as linhas de marcação, o Palmeiras pode se beneficiar se conseguir encaixar a transição rápida. O importante será não repetir os erros de Mirassol, principalmente a desatenção nos primeiros minutos. O time precisa entrar ligado desde o apito inicial, sem dar espaço e sem cometer erros bobos de marcação. Gustavo Gomes, mesmo fora do próximo jogo por convocação, deixou claro que a liderança não pode vacilar. Essa fala do capitão repercutiu dentro do elenco e serviu como alerta. Não é hora de desconcentração, é momento de seriedade máxima. O grupo sabe que o campeonato está no limite e que qualquer tropeço agora pode custar caro. A cobrança existe, mas também a confiança de que o time vai dar a resposta dentro de campo. O Palmeiras sempre cresceu nas dificuldades, e essa pode ser mais uma daquelas situações em que o elenco mostra por que é considerado o mais forte do país. Nos bastidores, o clima é de foco total. Nada de desculpas, nada de lamentação. A comissão técnica tem trabalhado intensamente na preparação física e mental dos atletas, já que a maratona de jogos e as convocações apertam o calendário. Mesmo com o elenco desfalcado, o Palmeiras quer mostrar que ainda tem força suficiente para sustentar a liderança até o fim. A ideia é fazer desses últimos jogos uma espécie de final antecipada, onde cada ponto pode valer o título. O torcedor sente isso, o clube sente isso, e o elenco também. Enquanto o campo é o centro das atenções, fora dele o planejamento para a próxima temporada já começa a tomar forma. A possível saída de Marcelo Lomba foi o primeiro indício de que o Palmeiras vai passar por uma leve reformulação em 2026. A diretoria busca renovar algumas posições, abrir espaço para novos nomes e valorizar a base. A política de contratações seguirá sendo criteriosa, sem gastos excessivos, mas com foco em manter o nível de competitividade que o clube vem apresentando nos últimos anos. Mesmo com as mudanças que estão por vir, o principal objetivo é garantir o título nesta temporada. Ser tricampeão consecutivo seria mais um feito histórico para Abel Ferreira e consolidaria ainda mais essa era vitoriosa do Verdão. E o caminho passa por essa sequência decisiva de jogos. Santos fora, vitória em casa e mais alguns compromissos que exigem concentração total. Não dá mais para errar, não dá mais para vacilar. O grupo precisa jogar com a alma, com o coração, com aquela garra que fez o torcedor acreditar em tantas viradas ao longo dos últimos campeonatos. E se tem um ponto que pode ser determinante nessa reta final, é a força mental. O Palmeiras é um time acostumado a lidar com pressão. Já jogou finais em ambientes hostis, já enfrentou estádios lotados e situações desfavoráveis, e mesmo assim saiu vencedor. Essa experiência pode fazer toda a diferença contra um Santos desesperado por pontos. O elenco sabe que não pode cair na pilha, precisa manter a cabeça fria e a postura de líder.
O jogo promete ser intenso, de muita disputa, mas também de oportunidades. Quem souber ser frio e aproveitar os momentos certos, vai levar a melhor. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. Um suposto áudio, atribuído à equipe de arbitragem de uma partida recente do Palmeiras, começou a circular em grupos de jornalistas e comentaristas esportivos, levantando suspeitas sobre uma possível confissão de erro que teria alterado o rumo do jogo. A gravação, ainda não confirmada oficialmente pela CBF, traz vozes que seriam de membros da equipe de arbitragem admitindo que uma decisão polêmica foi tomada de forma equivocada, e que, caso fosse corrigida, poderia ter mudado completamente o desfecho da partida. Segundo relatos de quem teve acesso ao material, o diálogo teria acontecido logo após o apito final, em um grupo interno de comunicação entre árbitros. Em tom de frustração, um deles teria dito algo como "era lance para revisão, a gente errou", reconhecendo que o VAR deveria ter sido acionado. A frase, curta, mas impactante, bastou para incendiar as redes sociais. Torcedores do Palmeiras reagiram com indignação, enquanto rivais aproveitaram o episódio para ironizar o clube, reavivando a eterna discussão sobre favorecimentos e injustiças no futebol nacional. Fontes próximas à comissão de arbitragem afirmam que o caso está sendo tratado com máxima cautela, já que a autenticidade do áudio ainda precisa ser periciada. Mesmo assim, o vazamento reacende o debate sobre transparência nas decisões do VAR e a forma como os árbitros se comunicam durante e após as partidas. Nos corredores do clube alviverde, a irritação é evidente. Pessoas ligadas à diretoria teriam exigido explicações formais à confederação e estudam até medidas legais caso se confirme que um erro de arbitragem reconhecido internamente tenha prejudicado o resultado. Enquanto isso, a torcida não perdoa. Nas redes, expressões como "roubaram Verdão" e "queremos o áudio completo" estão entre as mais comentadas. Ainda não há manifestação oficial da entidade máxima do futebol brasileiro, mas o estrago na credibilidade da arbitragem parece já estar feito. E, como costuma acontecer nesses casos, o que era apenas um rumor pode se transformar em um escândalo capaz de abalar as estruturas do campeonato. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!